João Batista é um nome composto por dois nomes de origens diferentes, João e Batista. O significado dos dois são João, que vem do hebraico Yohanan, a partir da união de Yah, que é Javé, Jeová, Deus, e Hanan, que quer dizer graça. Isso quer dizer que João Batista significa aquele que batiza com a graça de Deus. Multidões vinham até ele, mas ele dizia constantemente que não era nada, que o Messias que viria era tudo. No final, sua vida foi interrompida porque ele criticou um rei por pecar. João Batista era um homem fascinante. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ele foi um personagem incomum, com certeza, mas incrivelmente, Jesus Cristo o chamou de o maior dos homens. E é sobre este homem que vamos falar hoje. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história de João Batista. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Os pais de João Batista. A história do nascimento daquele que veio a ser conhecido como João Batista dá sinais da grandeza por vir. Os pais de João eram um casal mais velho chamado Zacarias e Isabel. Ambos eram descendentes da família sacerdotal de Arão. Veja, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, na ordem de Abias, e cuja mulher era das famílias de Arão, e o seu nome era Isabel. A Bíblia diz que Isabel não pôde ter filhos, ela era estéril, e os dois já eram bem avançados em anos. O anjo Gabriel aparece para Zacarias. Então chegou o dia em que Zacarias, enquanto queimava incenso no templo, viu um anjo. Zacarias ficou surpreso com o aparecimento do anjo, mas talvez ele tenha ficado ainda mais surpreso com o que o anjo lhe disse. Isabel teria um filho na sua velhice. Eles o chamariam de João e ele seria designado para um propósito especial. Mas o anjo Gabriel, o mesmo anjo que levou a mensagem para o profeta Daniel e o mesmo que anunciou o nascimento de Jesus a Maria, disse para Zacarias: "Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será o motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento." O anjo Gabriel continuou: "E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele também irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para preparar um povo preparado para o Senhor." Zacarias ficou chocado. Ele perguntou: "Como vou saber isso? Pois eu sou um homem velho e minha mulher é bem avançada em idade." Em vez de Zacarias ter pego a lição que aconteceu com Sara e Abraão, ele acabou questionando o anjo, e porque Zacarias havia duvidado das palavras do anjo, Gabriel lhe deu um sinal: ele não seria capaz de falar até o nascimento de seu filho. O nascimento de João Batista. É claro que o anjo provou estar correto, e depois de 9 meses, o sacerdote e sua esposa tiveram um filho. Há muito mais nessa história, incluindo o fato de que Isabel e Maria, a mãe de Jesus, eram parentes e que no ventre João saltou de alegria ao reconhecer Jesus. O nascimento de Jesus aconteceu cerca de 6 meses após o nascimento de João. Deus fez um milagre e trouxe João ao mundo com um propósito especial. A moradia de João Batista.
Zacarias e Isabel viviam na região montanhosa de Judá. Naqueles dias, então, Maria se levantou e foi com pressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. A região montanhosa nessa passagem provavelmente ficava perto de Jerusalém, já que era a residência de Zacarias quando ele não trabalhava no templo. Embora João Batista tenha crescido lá, quando era adulto, viveu no deserto e começou a trabalhar na região ao redor do Rio Jordão. O ministério de João Batista. Deus designou João para uma missão especial. Ele devia pregar sobre o arrependimento e batizar as pessoas nas águas. Ele também deveria pregar sobre o reino de Deus e preparar um povo para a vinda do Messias. Isto é exatamente o que João fez. Em vez de servir no templo como sacerdote, ele se vestia com uma vestimenta de pelo de camelo e um cinto de couro. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Aqui tem um detalhe interessante de sua história. Muitos acreditam que ele comia mel de abelha com gafanhoto. Mas não, a região onde ele morava até hoje, inclusive, é rico em tâmaras. E o mel que ele consumia era extraído dessa frutinha que vocês estão vendo aí na tela, tâmaras. Mas enfim, ele disse às multidões que foram vê-lo que precisavam se arrepender e que o reino de Deus estava próximo. Ele pregou a mesma mensagem que Jesus Cristo, o Messias, e preparou o caminho para ele. João Batista sabia que havia sido chamado por Deus para cumprir a profecia de Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireite as suas veredas, que é o mesmo que Mateus capítulo 3, verso 3, citando Isaías 40, verso 3. Quando os líderes religiosos de sua época vieram vê-lo, João mostrou coragem. Ele os repreendeu por ignorar a mensagem de arrependimento de Deus. Eles acreditavam que não precisavam se arrepender, pois descendiam diretamente de Abraão. Mas ele lhes disse: e não pensem em dizer a si mesmos: nosso pai é Abraão, pois eu vos digo que Deus pode suscitar filhos a Abraão destas pedras. Jesus e João Batista. João apontava as pessoas para Jesus Cristo regularmente. Quando chegou a hora de Jesus começar seu ministério, João apontou seus discípulos a Jesus e os encorajou a segui-lo. João até batizou seu Senhor e Salvador. Quando Jesus estava pronto para iniciar seu ministério público, ele veio a João para dar um exemplo para toda a humanidade ao ser batizado. Depois que João batizou Jesus, ele teve o privilégio de ver o Espírito Santo descer sobre ele. Isso confirmou a João que este era realmente o Filho de Deus. A morte de João Batista. João Batista não fez rodeios, ele não tinha medo. Ele até criticou o rei Herodes por se casar com a esposa de seu irmão e foi preso por isso. Depois de passar algum tempo em sua cela de prisão, João enviou alguns de seus discípulos a Jesus. Ele queria receber a confirmação sobre a obra e a missão de Jesus Cristo. João cria que Jesus era o Cordeiro de Deus e o Filho de Deus. Ele também acreditava que era o Cristo, o Messias vindouro que conquistará e governará. Mas talvez ele estivesse esperando que o Cristo começasse a vencer naquela época, em vez de deixá-lo permanecer na prisão. Isto não era para ser, no entanto. Enquanto João estava na prisão, Herodes deu uma festa. A filha de sua esposa dançou e o agradou tanto que ele prometeu a dar a ela o que o coração dela desejava. Então ela, tendo sido instruída por sua mãe, disse: dá-me a cabeça de João Batista aqui em uma bandeja. Herodes lamentou, mas por causa de seus juramentos, ele se sentiu obrigado a ordenar que João fosse morto. O efeito da história de João. Existem muitos motivos pelos quais a história de João Batista foi registrado na Bíblia. Ainda fala conosco depois de 2000 anos.
Anos depois, sua história de vida e sua mensagem nos apontam para Jesus Cristo, mostram o poder miraculoso de Deus e ensinam a importância do arrependimento do pecado e do batismo. A história de João Batista também nos mostra um exemplo incrível de humildade. Ao longo de sua vida e ministério, João sempre direcionou as pessoas a Jesus Cristo. Ao falar sobre o Cristo, ele disse: "Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo." O trabalho de carregar sandálias era o trabalho do escravo mais humilde. No entanto, João não se considerava digno nem mesmo dessa mais baixa das funções, a servir a Cristo. Para João, tudo era sobre o Messias, para quem ele havia sido comissionado a se preparar. João via suas próprias necessidades e status na vida como sem importância. Ele não tinha ciúmes das multidões que iam ver Jesus. Em vez disso, ele disse humildemente: "Ele deve aumentar, mas eu devo diminuir." O que Jesus disse sobre João Batista? Embora João Batista fosse humilde, Jesus Cristo disse que não havia ninguém maior. "Veja, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele." Isto é um grande elogio do Filho de Deus. O plano de Deus para João Batista e para nós hoje. A obra de João Batista também nos lembra que Deus tem um plano detalhado que ele está executando. Embora nós, como João Batista, possamos não entender tudo sobre este plano ou nossa parte designada nele, podemos saber que Deus tem um plano para nós. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.